Muito boa noite. Estamos juntos novamente no nosso oração-ação. Essa prática tão diferente, espiritual, que não apenas instrui, motiva, encoraja, mas nos empurra à prática, à realização dos nossos potenciais, fazendo e não falando, praticando e não apenas teorizando. Claro que a prática dos ensinos de Jesus e de Kardec depende da boa vontade de cada um, jamais será impingida por nenhum de nós. Deus nos ama em liberdade. Quem poderia suprimir essa liberdade, atacar essa liberdade? Ninguém. Pois bem, nós estamos aqui, renovando a cada dia, ampliando a cada dia o nosso entendimento da vida, o nosso entendimento do mundo, das outras pessoas, o nosso entendimento sobre nós mesmos. E renovando e confirmando a certeza dada por Jesus de que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai, ou seja, renovando a nossa boa vontade de praticar o que aprendemos. Seja muito bem-vindo à oração-ação de hoje. Vamos dar sequência aos nossos estudos desse maravilhoso livro de Allan Kardec. Na verdade, um livro onde Kardec foi apenas o entrevistador, os espíritos de luz foram os entrevistados, os obreiros do Senhor, os missionários de Jesus, apresentando um extenso e profundo painel só limitado pelo nosso próprio entendimento, do que vem a ser o mundo, a vida, de que venham a ser as leis que regem o universo. Um maravilhoso quadro de conhecimento, autoconhecimento, que nos empurra à ação. Hoje, estamos ainda debruçados sobre o que na questão 99 foi apresentado a todos nós como a escala espírita. Um estudo feito por Allan Kardec a partir da informação dada pelos espíritos na questão 97, propondo 3 grandes grupos para a hierarquia espiritual. O primeiro grupo dos espíritos puros, o segundo grupo dos espíritos bons, o terceiro grupo dos espíritos imperfeitos. No segundo grupo e no terceiro grupo, nos 2 últimos grupos, Kardec ainda desmembrou esse nível em diversos outros subgrupos, apresentando características saborosas que nos estimulam a nos situar, a nos conhecer, a nos avaliar. Hoje, iremos ao primeiro grupo dos espíritos puros, que estão descritos nas questões 112 e 113. Da seguinte forma: características gerais. Kardec explica
que os espíritos puros não sofrem nenhuma influência da matéria. Possuem superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos dos outros grupos. Formam o que Kardec chama de um grupo único, ao contrário dos espíritos bons e dos espíritos impuros, dos espíritos imperfeitos. Os espíritos puros compõem um grupo apenas, e só isso já ajuda na nossa perspectiva espiritual. Porque quanto mais, como numa pirâmide, quanto mais na base, quanto mais no início da evolução nós estamos, mais diversos são os seres. Somos todos muito diferentes nas nossas características de personalidade, nos nossos talentos, nas nossas habilidades. Conforme vamos evoluindo, a evolução vai confluindo os seres, vai fazendo com que a sabedoria, a moralidade, a ciência, a boa vontade sejam praticamente homogêneas nos espíritos de grande elevação. Pouca coisa e cada vez menos vai distinguindo as criaturas. Todas vão confluindo para, como Deus, serem também amor. Vós sois deuses, disse o profeta e repetiu Jesus. Deus é amor, revelou Jesus através de João. Isso quer dizer que na nossa evolução vamos cada vez mais nos unindo, sendo um com Deus, em nós mesmos e uns com os outros. Só essa figura já é bem interessante. Dos 12 grupos, 6 estão... Dos 12 subgrupos, 6 estão no terceiro grupo, o grupo dos espíritos imperfeitos. No segundo grupo dos espíritos bons há 4 subgrupos. E no grupo dos espíritos puros há um subgrupo único, que é esse que nós passamos a estudar agora. Diz Kardec assim: os espíritos desse nível já percorreram todos os graus da escala e se libertaram de toda a influência da matéria. Primeira revelação interessante frente à nossa cultura religiosa. Não existem seres privilegiados na criação. Não existem seres que já nasceram puros. Para chegar ao grau de pureza, como dizem aqui, os espíritos desse nível já percorreram todos os graus da escala e se libertaram de toda a influência da matéria. Isso situa Deus num grau de justiça, de beleza, de igualdade perante os seres da criação, que honra, sem dúvida, a posição do Pai. Na própria Bíblia, no Antigo Testamento, está colocado que Deus não faz acepção, não faz diferença entre as suas criaturas. Então, como entender que anjos, arcanjos, serafins e querubins tenham sido já criados puros? Não condiz com a justiça de Deus, não é? E aqui
Fica claro que os espíritos desse nível já percorreram todos os graus da escala e se libertaram de toda a influência da matéria. Não precisam mais sofrer provas nem expiações por terem alcançado o mais alto grau de perfeição que é possível para a criatura. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna junto a Deus. Por não estarem mais sujeitos às necessidades e às dificuldades da vida material, desfrutam de uma felicidade constante. Contudo, essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação eterna, como a teologia tradicional apresenta. O destino dos espíritos puros, se já não está ligado na necessidade de reencarnar para passar por dificuldades, por provas ou expiações, e é claro que não está, não compreende o destino dos espíritos puros uma ociosidade, uma contemplação, uma vida de não fazer nada. Muito pelo contrário. Eles são, diz Kardec, os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam os espíritos que são inferiores a eles, designando suas missões e ajudando-os a se aperfeiçoarem. Para esses espíritos é uma ocupação agradável prestar assistência aos homens nas suas angústias e aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que ainda os mantêm distanciados da felicidade suprema. Muito interessante pensarmos isso. E ele termina falando assim: os homens podem comunicar-se com eles, mas seria muita pretensão achar que eles estão à nossa disposição. Como na figura também comum à nossa cultura espiritual, à nossa cultura religiosa, teológica, dos anjos da guarda, que seriam nossos serviçais. Sim, eles são serviçais, mas são serviçais de Deus. Mesmo quando servem aos homens, os anjos não servem aos homens no que eles têm de superfície, de casca, de ego. Eles servem ao eu maior, ao homem novo, ao self, à essência. Lá onde nós somos deuses. Por isso é que eles são servidores de Deus, na forma do Deus que está em tudo, do Deus que está dentro deles mesmos, que os impulsiona ao amor, e do Deus que está dentro de nós. Esse é um norte fabuloso das nossas vidas que substitui a perfeição de origem, de privilégio atribuída a eles pela teologia tradicional e substitui também o paraíso de ociosidade, também concebido pela teologia dos homens. Ao contrário disso, na própria figura do Cristo podemos ver exemplarmente a vida dos espíritos puros é uma vida de sacrifício, de trabalho intenso, de incompreensão, de perseguição. Não é assim? E nós, que estamos a caminho, ainda que muito distantes do destino, dessa mesma perfeição, como Jesus disse, vós fareis tudo o que eu fiz e mais.
nós precisamos compreender esse caminho. Compreender que é pelo serviço, pela alegria de servir, descobrindo a alegria de servir, que nós podemos ser felizes desde já. A alegria de sermos úteis, a alegria de colaborarmos com Deus, com o bem, de estarmos a favor da correnteza, a favor do fluxo de luz que banha todas as criaturas do universo, que nos banhou sempre, e que se nós não estamos contaminados nele ainda, é por nos termos impermeabilizado através do egoísmo. Muito bom compreendermos a perspectiva, situarmos a nós mesmos nesse processo longo, mas maravilhoso de descoberta, de expansão, de realização dos nossos infinitos potenciais. É disso que se trata a evolução. É esse o nosso inevitável destino. É para isso que daremos passos, pequenos, não importa, mas todos os dias, quando conquistarmos a boa vontade. Que essa boa vontade seja um motor a nos impulsionar cada vez mais para a luz, cada vez mais para o bem. Muito bom estarmos juntos, muito bom vislumbrarmos essa perspectiva, que ela nos impulsione a cada vez avançar mais. Muito boa noite, Gugu Souza, Maria Aparecida Nicolas, Simone Magalhães, Andréa Santos, Guacimara, muito bom ter você de novo, Guacimara. Seara de José, nosso amigo José Ferro. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom estarmos em tão boa companhia. Janaína Camargo, nossa amiga de trabalhos e de aprendizados, André Salvatore. Todos sejam muito bem-vindos e sintam-se convidados a essa prática de multiplicação dos pães. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, disse Jesus, e o nosso alimento também é. Aceitemos o pão que a vida nos traz, esse pão que satisfaz nossas almas, que é o pão de fazer o bem. E partilhemos esse pão da luz, esse pão do bem, como Jesus partilhou, nos ensinou. Que assim seja para todos nós, muito feliz por estarmos juntos, que a partir de amanhã continuemos os nossos estudos, voltando às perguntas de Kardec aos espíritos, no tema evolução dos espíritos, para nós entendermos esse processo de evolução, para nós aprendermos e nos compreendermos na dinâmica de crescimento que Deus, que Jesus prepararam para nós. Um grande abraço, muito feliz por estarmos juntos. Compartilhe se você entender que pode servir para outras pessoas e até amanhã.